Rondon do Pará, semana de eleição para conselheiro tutelar. Eu sou Gilmara do Carmo e, juntamente com os meus colegas Davi Traspadini e Mirela Carvalho, hoje iremos entrevistar Marcelo Aquino, um dos nossos candidatos para o cargo. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso espaço e obrigada por topar essa entrevista com a gente. Boa noite, Davi, Gilmara, Mirela. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para falarmos um pouco sobre a importância desse órgão e das eleições que se aproximam. Marcelo, para começar, por que você se candidatou para conselheiro tutelar e qual a tua motivação pessoal? Então, o que me motivou foi justamente a realidade em que a gente vive hoje e, sobretudo, que eu experienciei na minha infância e adolescência, em que algumas mazelas sociais que eu pude participar e sentir na pele, sofri sozinho, porque assim, eu não tinha conhecimento nenhum sobre conselho tutelar, porém as mazelas sociais, elas existem desde que o mundo é mundo. E eu experienciei na minha infância e adolescência algumas coisas delicadas que precisariam do auxílio de alguém competente e responsável pela situação. Não tive nenhuma resposta, nenhuma ajuda, nenhum auxílio. Isso foi o que eu passei. Com o tempo, conheci o órgão, sabia da importância do órgão, mas todo mundo cria um tabu sobre o conselho tutelar. Vai levar os meninos, vai levar para um abrigo, não sei o quê. E aí, estudando um pouco melhor sobre o órgão, eu realmente me encantei pelo serviço prestado à sociedade, sobretudo à criança e ao adolescente. Na minha vida, eu tive muita experiência com criança e adolescente. Desde quando eu comecei a minha vida profissional e desde quando eu comecei a minha vida realmente ativa na sociedade, eu trabalho e vivencio, convivo com crianças e adolescentes de muitas realidades. E isso me encanta, o cuidado, o zelo que a gente deve ter com essas pessoas, sobretudo as mais desassistidas, as que enfrentam mais dificuldade com relação à garantia dos seus direitos, deu essa força, essa garra e determinação para almejar o cargo de conselheiro tutelar. Como tu pretende lidar com futuras situações dentro do conselho, tendo consciência de que há uma necessidade de separar o pessoal do profissional, isso envolvendo todos os tópicos de crença, religião e política, que a gente sabe que pode ser algo que pesa muito no momento de tomar decisões? Com certeza. E agradeço pela pergunta, realmente é muito pertinente, porque assim, eu não tenho experiência na atuação como conselheiro tutelar. Porém, tenho experiência com crianças, trabalho com crianças e adolescentes. E a gente vê realmente que tem coisas que são insustentáveis. E a gente, enquanto cidadão, a gente é frágil emocionalmente. Como é que eu vou fazer para que não sobressaia o meu sentimental? Toda a minha vida eu aprendi uma coisa. Em todo lugar a gente precisa trabalhar com ética. E essa ética exige uma responsabilidade muito, muito grande. Sobretudo nesse meio, em que eu imagino que a gente vai trabalhar com todo tipo de realidade possível. Ninguém está isento de nada. A gente precisa usar a ética, a responsabilidade, e isso, graças a Deus, eu tenho. Ética profissional, ética pessoal e muita responsabilidade. Marcelo, você nunca foi conselheiro tutelar, nunca trabalhou no conselho, mas você teve trabalhos anteriores com crianças e adolescentes, né? Muito em função de ser católico, então você já foi coroinha, depois trabalhou com adolescentes em outras esferas, em outros sentidos, em outras realidades. Como essa experiência vai te ajudar nesse trabalho de lidar com adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade, em situações diversas, com adultos problemáticos, de realidades problemáticas? Como que essa sua experiência pode te ajudar na sua construção como profissional do Conselho Tutelar? Davi, justamente por conta da experiência, né? A experiência soma muito na nossa vida. Uma coisa é eu ver e participar de uma situação em que eu nunca tive conhecimento. Outra coisa é eu agir em prol de uma situação em que eu já vivi antes. Porque aí eu tenho a oportunidade de acertar se eu não acertei antes e agir de uma melhor forma possível. Então, assim,
Inclusive, hoje eu trabalho com crianças e adolescentes, pessoas especiais, que precisam de um cuidado mais delicado. Mas nem só, né? Às vezes uma pessoa que é dita, entre aspas, normal, tem também uma situação mais delicada do que outras. E na minha vida, como você falou, nas minhas experiências de vida, a gente pode e tem, né, a oportunidade de vivenciar. Sobretudo, levo para minha vida as experiências que tive na igreja, porque desde quando me conheço por gente, trabalho com esse público, né? Seja na catequese. Na catequese a gente precisa não catequizar só a criança, mas a criança e a família da criança. Então a gente conhece a realidade da criança e da família. Participei também, como você falou, do grupo dos Coroinhas, em que fui coordenador, e lá tem de tudo, né? Crianças e jovens que têm personalidade diferente, têm jeito de pensar diferente, vêm de uma realidade diferente. Então, isso auxilia nos casos em que possivelmente, futuramente, a gente venha a trabalhar. Boa noite, Marcelo. Eu queria entender como que você pretende se manter atualizado, caso seja eleito. Sobretudo, a lei que rege o Conselho Tutelar, a gente trabalha em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, tudo que a gente precisa saber, ou grande parte, para desenvolver um bom trabalho, se encontra lá. Mas hoje, a gente está passível de muitas e muitas realidades. E hoje é muito fácil a gente se inteirar de determinados assuntos, de determinadas situações. Eu costumo dizer que quem tem boca vai a Roma. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, a gente pergunta para as pessoas que possivelmente poderão sanar essas dúvidas e nos auxiliar num bom desempenho do nosso trabalho. Então, Marcelo, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais e dizer também por que devíamos votar em você nessa eleição que está chegando. Então, Gilmara, já se aproxima, né, as eleições para conselheiro tutelar no nosso município e em todo o Brasil. Logo mais no domingo, 1º de outubro, nós teremos esse dia memorável, que será de escolha das pessoas que vão zelar pelo cumprimento dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tendo em vista tudo aquilo que foi falado nessa entrevista, eu gostaria de contar com o apoio, com o voto de cada um, né, rondonense, que realmente queira que o cumprimento seja o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, dos seus filhos, netos, sobrinhos, dos seus infantes, sejam assegurados. Estou à disposição da sociedade rondonense, com o número 16, né? Conto com o voto, conto com o apoio de todos aqueles que queiram votar em mim, uma vez que eu sei da minha índole, da minha responsabilidade, do meu compromisso. E quem me conhece sabe que em tudo aquilo que eu me presto, eu me dedico o máximo possível. É isso. 1º de outubro, voto 16. Mais uma vez, obrigada por topar estar aqui com a gente hoje. Agora, vamos esperar esse resultado sair. Se Deus quiser, vai dar certo. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.